Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui discutindo de novo a questão do FIES. Na hora que o senador Cristóvão coloca que poderia até ter feito 2 momentos para discutir, uma questão do FIES, uma questão da crise do FIES, eu acho que realmente seria bastante interessante, mas acho que a gente devia aproveitar esse momento e discutir as 2 coisas juntos. Eu represento uma confederação com cerca de 1 milhão de trabalhadores, desde as creches até o ensino superior das instituições privadas do Brasil. E, ao falar da questão tanto do ensino superior como da educação básica privada, realmente a nossa confederação, ela conhece de perto as dificuldades, as qualidades e os defeitos que têm as instituições. Até porque esse 1 milhão de trabalhadores vivem diretamente o dia a dia dessas instituições, tanto quanto os seus estudantes, e se preocupam com a questão da qualidade. A questão do FIES, primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro, que a nossa confederação, ela concorda com a forma que o MEC tentou regulamentar a questão do FIES. Primeiro, a questão de corte do ponto e a questão do número ali em relação ao limite das mensalidades. Primeira coisa, quando a gente discute, e aí o senador Cristóvão faz um ênfase que eu acho extremamente importante, é discutir o papel da educação. O que é a educação? Para mim, a educação é um bem social. Ela está vinculada a um projeto de nação, a um projeto de futuro que nós queremos construir para a nossa população. Não basta apenas colocar milhares de jovens dentro da universidade e que esses milhares de jovens da universidade saiam com diplomas. Olha, um diploma serve para quê? E aí, na hora que o senador coloca ainda, se tem pesquisas, eu acho que tem várias instituições que estão fazendo pesquisas sobre esses programas, que eu acho que o Senado, a Câmara, o MEC deveria estar analisando. Serve para quê alguns cursos desses? A questão do emprego, de verbas públicas, aí a gente está falando que é verbas públicas, que depois, é lógico, o estudante vai pagar, mas são verbas públicas que estão sendo aplicadas na educação privada e que hoje a grande parte das instituições privadas que nós estamos falando são grandes concentrações. Concentrações, inclusive, com capital que não é capital brasileiro. A Croton, por exemplo, que é a maior instituição privada do mundo, e a maior instituição privada do Brasil, ela teve registro, pelo menos na demonstrativo de lucros no 4º semestre do ano passado, de 335,4 milhões de lucro líquido. Lucro líquido. E essa mesma informação passada recentemente através do G1, ele coloca que cerca de 61,2% dos alunos da Croton são alunos do FIES. Isso de graduação. Nós estamos colocando, e quando a gente fala da Croton, que é a maior, 60,2%, que são alunos do FIES, tem instituições privadas, e a gente já tem discutido isso com a Beth, com outras pessoas, que chegam a ter um percentual de 100% de bolsistas. Nós estamos falando de instituição privada, com financiamento de mais de 50%, mais de 60%, e chegando ao absurdo de 100% de verbas, que são verbas oriundas do governo federal. É complicado isso. E aí, essas verbas são repassadas sem um controle. Quando a gente fala a questão do corte de qualidade, é corte de qualidade, sim. Queremos formar o quê? Quem que nós precisamos formar? Precisamos formar trabalhadores? Sim, mas trabalhadores capacitados. O mercado brasileiro precisa de trabalhadores, de jovens, que tenham capacidade muito mais do que apertar um botão, muito mais do que saber simplesmente assinar. Precisa formar pessoas que são pesquisadores, precisam formar pessoas que formem o futuro do nosso país numa grande nação de desenvolvimento. E isso não se faz com instituição de baixa qualidade. Recentemente, no dia 6 de abril, foi publicado na Folha de São Paulo que cerca de 30 das maiores instituições, que são as recordistas dos FIES no Brasil, 30 senadores, 30 dessas, 25 têm nota 3. 4 dessas instituições têm nota 4, uma nota 2. Ou seja, 25% das 30 maiores têm nota 3. Nota 3 é o quê? É nota mínima. Então, vamos dizer aqui que realmente nós estamos discutindo aqui que essas grandes instituições, que esses conglomerados que pegam alunos e que as salas de aula não são essa maravilha de olho a olho, não. São salas de aulas com 100, 200, 500 alunos. São aulões
Muitas delas, sem o professor ter noção de quem está dando aula. Junta gente de disciplina, de tudo quanto é disciplina, para um professor dar aula. E esse professor, ele é horista, não recebe, inclusive, um salário digno, eu falo isso, porque, lamentavelmente, as negociações nossas não têm sido suficientes para atender a necessidade, não pagam, por exemplo, senador, a gestão privada, infelizmente, o professor não recebe por hora atividade. Nós recebemos hora aula, que nós trabalhamos. O que os professores no ensino superior levam de trabalho, tem que alimentar portais, é imenso o número, e nós não recebemos por isso. Nós não recebemos por isso. Essa é a maior dificuldade e a maior reclamação desses trabalhadores. Nós estamos falando dessas instituições, senadores e companheiros, que não oferecem pesquisa, oferece simplesmente aulas. Como é que nós estamos falando da questão de qualidade? E aí, sinceramente, esses grandes grupos, eu respeito os companheiros que eu acho que dentro das instituições privadas, aqui no Brasil, tem sim muitas instituições realmente comprometidas com a questão da qualidade. Mas não são a maioria. Não são a maioria. A maioria não tem uma preocupação com a qualidade, com a formação do trabalhador, não. A formação desses jovens. Se tivesse, acharia que as condições colocadas agora da regulamentação, de ter um mínimo, nota ali de corte de qualidade, seria correta. Se acharia que a questão de qualidade, implantar a questão da pesquisa, de extensão e pesquisa dentro dessas universidades, coisa que não querem, e aceitariam a regulação. É interessante colocar aqui, nós vamos criar o nosso próprio setor, não quer regulação. Eu acompanho há 2 anos a tramitação da criação do INSAIS na Câmara Federal. 2 anos. Não querem criar nenhum tipo de regulação, controle. A educação privada é livre iniciativa privada. É o que a gente mais ouve falar. Espera aí, é livre iniciativa privada sim, mas tem compromissos e esses compromissos têm que ser cobrados no governo. Na hora que o governo coloca uma meta ali de corte, de qualidade, na hora que o governo coloca que tem que ter, por exemplo, compromisso, que não pode criar aglomerados, que há fusões hoje dessas universidades, desses centros educacionais, são aceitas pelo CAD. É a mesma coisa que se fosse discutido de uma empresa de bebida, de uma outra empresa. Educação não é mercadoria. Esse é um lema que nós mais temos discutido. É um bem social fundamental para a nossa existência enquanto cidadãos, enquanto formadores, enquanto profissionais, enquanto nação. Ela não pode ser discutida como mercadoria. E esses critérios têm que ser discutidos sim. Na hora que vem aqui reclamar, ótimo. Pode ser que o critério que o MEC adotou agora foi, como o próprio Patrick colocou, atabalhoado, complicado, defeituoso. Concordo. Mas, espera aí, vamos aproveitar esse momento e discutir, então, as outras questões que são mais importantes, que é a questão da qualidade da educação. Isso sim, as pessoas que têm compromisso com a educação, que são preocupadas com a formação, têm que estar discutindo vários, não é só esse critério, não. Financia, por exemplo, a questão do FIES, uma boa parte desse dinheiro vai para instituições que não honram com o pagamento do salário dos seus trabalhadores, que têm dívidas trabalhistas imensas, que demite seus mestres e doutores assim que uma instituição dessa pequena é comprada por uma grande e que depois os sindicatos e as federações têm que entrar com ação na justiça para tentar reverter uma demissão em massa ou, pelo menos, a garantia de um certo... o FGTS, imensas, as instituições privadas são recordistas de não pagamento de FGTS. Então, nós precisamos discutir isso. Educação não é mercadoria, é um bem social e a gente tem que tomar muito cuidado. É preciso criar critérios, sim, critérios que elevem a qualidade. Eu acho que na hora que a gente vê jovem, e eu posso falar que eu sou professora de História, de Educação Básica, com muito orgulho, senador. Eu gosto muito de dar aula, lamentavelmente agora estou afastada por conta da minha atividade na Confederação, acho importantíssimo, mas eu tenho uma preocupação muito grande. Eu tenho preocupação com a formação dos meus alunos. Enquanto professora de História, enquanto cidadã, eu quero aquela formação do jeito que está, com média 3, com média inferior a 3, com nenhum tipo de controle, com aulões, com as formas que são feitas hoje, na maioria das instituições privadas do Brasil, nós não estamos colocando, nós estamos dando para esses alunos condições de qualidade, não. Eu acho que devíamos aprofundar mais algumas questões que o senhor colocou aqui, senador. O número, por exemplo, de estudantes que estão se formando em Direito, quantos deles que passam na OAB? Quantos desses alunos do FIES contribuem para a engenharia, que é uma área que a gente sabe do conhecimento aqui no nacional que precisa ser feito? Então,
Então, essa discussão a gente precisa saber, porque colocar dinheiro público em instituições privadas, de uma forma ou de outra, ela tem que ter controle, sim. E um controle, inclusive, social, que a gente precisa muito discutir. Então, eu acho que essa discussão, nesse momento, é muito importante. Alguns estados, como a Assembleia, por exemplo, de São Paulo, a Assembleia Legislativa de São Paulo e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, fizeram, junto através com ministérios públicos e outras instituições, CPIs sobre instituições privadas. CPIs muito interessantes, onde aprofundaram várias questões que são bastante importantes e eu acho que a gente devia amadurecer e analisar. Quando a gente discute fiéis, discute as outras coisas, é fundamental. Por fim, quero lamentar profundamente que a aprovação do PL 4330. Porque esse PL da terceirização, que foi aprovado na Câmara, ele ajuda a precarizar ainda mais a situação de todos os trabalhadores, e aí, especificamente, colocar, inclusive, da educação privada. Com a aprovação do jeito que foi, eu espero que o Senado reverta essa aprovação absurda. Com essa aprovação desse PL, por exemplo, senador, os professores, os técnicos administrativos das universidades privadas podem ser contratadas por qualquer empresa terceirizada. Nós vamos deixar de trabalhar para as empresas, porque, ora, para o patrão é muito mais fácil contratar uma empresa terceirizada do que pagar os salários da gente. E é isso que nós vamos fazer. Isso eu estou destacando só na área da educação privada nesse país. Nas outras áreas, pior. Então, lamentar novamente isso. E colocar que a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Estabelecimentos de Ensino está à disposição. Gostaria de participar de mais debates sobre fiéis e todas as questões que discute